As palavras do missionário Hudson Taylor ficou escrita, registrada no espelho do banheiro da casa da nossa irmã Karen Hang. As palavras diziam o seguinte: existe um Deus vivo. Ele fala com você através da Bíblia. Ele é verdadeiro em suas palavras e fará tudo o que prometeu. Porque ela escreveu isso no banheiro da sua casa, ela sofria com ansiedade. E a sua ansiedade fazia dia após dia com que ela lesse aquelas frases e lembrasse de que existe um Deus no céu que fala conosco através da sua palavra e que cumpre tudo o que promete. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui o nosso devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 29 de abril de 2025. Faltam 2 dias para finalizarmos o mês de abril, em nome de Jesus. Querido, e o nosso devocional de hoje é sempre fiel, baseado nos Salmos de Davi, 145, versos do 9 ao versículo de número 13. Essas palavras escritas por Hudson Taylor foram palavras escritas de anos dele andando com Deus, dele caminhando com Deus, dele ouvindo Deus falar com ele, e ele acompanhando que as promessas que Deus falava, Deus cumpria. Então, essa experiência entre Hudson Taylor e Deus fez com que ele escrevesse essa frase, e a nossa irmã hoje está se deliciando nas frases desse homem, ou com esta frase desse homem. Mais uma vez, Deus é um Deus que promete e ele é um Deus que cumpre. O profeta Jeremias, Deus se apresenta para Jeremias e mostra para Jeremias uma vara de amendoeiro, uma simples vara. E diz para Jeremias: o que tu vês? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeiro. Ele disse: tu viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeu ele e não cumpriria? Irmãos, a Bíblia é um livro cheio de promessas de Deus. Deus tem promessas para nossas vidas. E há promessas da parte de Deus que são promessas condicionais e tem promessas também que são promessas condicionais. Quais são as promessas condicionais de Deus para nós? As promessas condicionais é que ele vai voltar. Uma das promessas condicionais é que ele prometeu voltar e levar para si um povo zeloso e de boas obras. Que o homem queira, quer não, esta profecia vai cumprir. Qual é a parte dessa profecia também que é condicional? Ele só buscará um povo zeloso de boas obras, aqueles que têm confiado na justiça de seu Filho, Jesus Cristo. Deus é fiel. E o salmista Davi, ele sabia muito bem disso quando ele compôs os Salmos de número 145. Em um dos versos, ele diz: Senhor, tu és sempre fiel. Deus, ele é fiel. E quando tratamos de fiel, fiel é o nome daquele ponteiro da balança, onde mostra exatamente o peso, a grama e o quilograma. Aquilo ali se chama fiel. Então Deus é justamente aquilo. Se colocasse 1 quilo, o ponteiro da balança vinha lá em 1 quilo. Se viesse 2 quilos, via lá em 2 quilos. Assim, ali mostrando a sua fidelidade em relação a apontar o peso certo. O nosso Deus também é um Deus fiel. Nele não há sombra de variedade. É por isso que nós estamos aqui, para falar para você, meu irmão e minha irmã, não se aparte de Deus. As promessas de Deus na sua vida, no seu lar, para a sua família, se cumprirá. Aquele que prometeu, ele é fiel. Mas, meus irmãos, como nosso devocional diário, todos os dias, a gente fala sempre um pouco dessa reflexão, depois a gente entra numa palavra no Antigo Testamento e em seguida no Novo Testamento. Às vezes, nós invertemos a ordem aqui, né,
para dar mais alguma claridade, alguma clareza para nós. Mas vamos aí seguir agora para o livro de 1 Reis. Nós agora já estamos lendo no Antigo Testamento o livro de 1 Reis. 1 Reis está contando as histórias. Começou do rei Davi, agora pula para o rei Salomão. O rei Salomão, agora no texto passado, contamos nos textos passados, na outra lição de ontem, que Salomão estava com 180 mil funcionários. 180 mil funcionários. Ele tinha mandado uma carta para Irão, que era rei de Tiro. Irão tinha se prontificado em cortar madeira, em cortar pedra para Salomão. E agora Salomão começa a construção do templo. Ele começa a construção no 7º ano do seu reinado. E a Bíblia diz que ele constrói o templo. Eu só marquei no capítulo número 6, que é muita coisa interessante. Diz que ele fez o templo 27 metros de comprimento, 9 de largura e 12,5 de altura. Que templo tremendo, né? Capítulo de número 6, ele vai falar todo tipo de material que ele pegou para construir o templo, e ele começa a detalhando o templo com especialidade. Vou dizer uma coisa para você, para o vídeo de hoje não ficar tão longo, vale a pena você ler a sabedoria que Deus deu a Salomão, a maneira que Salomão está conduzindo esse templo, essa construção. A Bíblia diz que os homens estão cortando a madeira lá na mata, outros estão cortando pedra longe, né, nos pedregais, lá nas pedreiras, e estão trazendo tudo talhado para o templo de Salomão. Às vezes, eu achei uma coisa incrível nessa leitura de ontem, capítulo 6 e o 7, nessa leitura de hoje. Eu achei uma coisa incrível. Às vezes nós vamos para alguma construção, né, algum prédio, algum apartamento, e nós vemos um tamanho muito grande de porcelanato e ficamos imaginando como é que a pessoa conseguiu colocar um porcelanato desse tamanho nesse lugar. A Bíblia mostra, irmão, isso aí são tudo aprendiz de Salomão. Tudo aprenderam com Salomão. E você vai ler aqui o texto bíblico, o tamanho das pedras que eles cortavam para fazer o assoalho do templo. Meu Deus, era uma coisa linda, coisa grande, que naquela época eles já faziam isso com classe, né? Então hoje o que eles fazem são aprendizes do que Salomão deu aula lá, tá? Aí no capítulo número 7 vai falar agora sobre a obra que Salomão construiu, né, a sua casa, né, que ele construiu o seu palácio, e ele sai construindo aí muita coisa grande. Eu encontrei aqui alguma coisa, eu fui para uma empresa, e naquela empresa ela tinha muitas salas, e uma sala tinha o nome Recife, a outra sala Salvador, a outra sala, eles colocaram o nome de cidades ou capitais brasileiras onde tem suas filiais. Fui em uma outra empresa onde estavam lá algumas salas também, um inspirado pelo outro, né? Algumas salas também, como a sala Nova York, aí tinha lá um relógio grande de Nova York, né? Com o horário de Nova York. Aí você vai noutra, a sala de Roma, aí tem um relógio lá com a hora de Roma, aí da Itália e daí por diante. Aí quando você lê a Bíblia, você diz, meu Deus do céu, esses homens tudo estão imitando Salomão. Salomão, olha uma das salas que ele fez uma das salas e colocou o nome Casa da Floresta do Líbano. Colocou lá o nome. Aí na outra sala ele colocou Salão das Goluas, alguma coisa assim. Aí na outra ele colocou Sala do Trono. A outra Sala do Julgamento. Salomão era que inspirava, dar nomes às salas que ele construiu, que ele mandou construir lá no seu palácio. Cada sala tinha nomes. E a Bíblia diz que ele foi muito amante das plantas, de tudo isso aí. Então ele colocava nomes desse jeito. Ele aproveitou também para a construção do templo, né, que aqui continua falando sobre o templo e também sobre a construção do seu palácio. Ele trouxe um homem de Tiro,
Tiro, Sidônio, ele trouxe um homem chamado Irão. O segundo Irão que a Bíblia trata aqui nesses textos de 1 Reis. Um era rei e o outro era um artesão. Ele trouxe aquele artesão que trabalhava com bronze. O camarada fez cada coisa de bronze tremenda, sabe? Hastes grande, redonda assim, robusta, com 45 centímetros, 50 centímetros de diâmetro, alguns postes com a coluna do templo, por exemplo, mais de 9 metros de altura. Ele usava esse homem chamado Irão para fazer de bronze e depois ainda cobria de ouro. Salomão é tremendo. Este Irão foi um grande artesão na arte do templo para fazer todas as coisas na época de Salomão. Esse artesão, ele fez panela, fez garfo, fez muita coisa, tudo de bronze para a obra do Senhor. Finalizando a obra do Senhor, a Bíblia diz que Salomão trouxe ao templo todo o restante da oferta que seu pai Davi havia dado para a construção do templo. Davi também não era fraco, não. Davi tinha bala na agulha, ele tirava do seu próprio tesouro para investir na obra de Deus. E sabe do que mais? Deus nunca o abandonou, Deus sempre cuidou dele. Mas agora vamos falar de alguém que é muito maior do que Davi, muito maior do que Salomão. Ele é maior do que Davi, ele é maior do que Salomão. A sua sabedoria excede a sabedoria de Davi. A sua sabedoria excede a sabedoria de Salomão. Porque a própria Bíblia diz que ele é a sabedoria. Ele é Jesus. Ele é Deus. Mas eu marquei algo aqui, finalizando aqui, quando Salomão traz o restante da prata, do ouro, das ofertas que Davi tinha dado ao Senhor para a construção pro templo, mesmo Salomão sendo filho de Davi, isso mostra que Salomão era um homem, um líder, que fazia prestações de conta. Há muitos líderes hoje que não querem fazer prestações de conta. Cadê o dinheiro que estava aqui? Então Salomão, ele dá uma lição: prestem conta de tudo aquilo que entra e de tudo aquilo que sai. Agora vamos falar quem é maior do que Salomão e maior do que Davi? É Jesus. Aí no capítulo 20, 27 a 47 de Lucas. Lembra que a última tentação de ontem para Jesus foi quando vieram algumas pessoas e disseram: é lícito pagar o tributo a César? Ele pede uma moeda, né? E pergunta: de quem é essa esfinge, de quem é essa face aí na moeda? E disseram para ele: é de César. Ele disse: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então depois daquilo, ninguém mais ousava fazer pergunta nenhuma a ele. Mas o diabo é diabo, fariseu é fariseu e saduceu é saduceu. Esse povo não tem jeito. Eles vão sempre procurar meios para fazer as suas perguntas capriciosas. E Jesus está preparado para isso. Agora levanta-se os saduceus que não acreditavam em ressurreição. Os saduceus, eles acreditavam que a vida se findava quando a pessoa morria. Morreu, acabou, que é o que pensam alguns aí, né? Morreu, morreu, acabou, morreu, né? Tem até um hino que diz assim: depois da morte eu não sei onde eu vou, Deus me bota onde quiser, né? Então é muito sério isso, tá? Aí a Bíblia diz que eles chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, pela lei de Moisés, quando o homem casava com a mulher e ele morria, não deixava filho, se ele tivesse o irmão dele casava com a mulher, que era para dar filho com o nome do irmão. Aconteceu um caso que um homem casou, ele morreu, não teve filho, o irmão casou com ele, casou com a mulher dele. Aí morreu também o segundo, o terceiro veio e casou. Morreu o terceiro, o quarto veio e casou. E assim até os 7 irmãos. Olha só, que mentira de perna curta, né? Mas tá bom, digamos que é verdade, vamos lá. E casaram 7 irmãos com aquela mulher, morreram os 7. Lá na eternidade, quem vai ser o marido dela? Aí Jesus disse: casamento é só para essa vida aqui. Casamento é só aqui. Vocês não leram que lá na eternidade não se casam nem se dão em casamento, mas serão como anjos? E vocês nunca leram que Deus, quando se revelou para Moisés, ele disse: eu sou o Deus de Isaque,
aliás, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, mostrando assim que ele é Deus de vivo e não de morto, mostrando para Moisés que Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos, Aí eles, foram embora. Quando eles saíram, Jesus disse: ouçam, para os que estavam lá, né? Ouçam, cuidado com os mestres da lei. Eles usam roupas que chamam a atenção, eles gostam de se mostrar. Às vezes a gente vê pregadores que, quando a gente vê um pregador com determinadas roupas, determinados ternos, que parece que é para chamar a atenção. Porque a gente tem que vestir-se bem. Vestir bem é uma coisa. Vestir com abóbora na cabeça é outra coisa. Vestir-se de um terno laranja é outra coisa. Vestir-se com um terno amarelado como o velho da Havan é outra coisa. Vestir-se de rosa como aquele governador lá do alguma coisa aí é outra coisa. Tá, irmãos? Mas aí Jesus disse assim, olha, cuidado, eles gostam de se vestir-se para se mostrar. Eles vestiam-se para se mostrar. E outra, cuidado, eles fazem orações prolongadas, mas depois eles fazem plano como explorar as viúvas. Tenha cuidado, porque o juízo deles está aguardado. Deus vai julgá-los. Finaliza aqui o nosso devocional de hoje. Precisamos ter cuidado com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de agir e daí por diante, até com a nossa maneira de falar. Não é isso? Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Amanhã tem mais.